E aí galera, como é que vocês estão? Muito bem, vamos falar um pouquinho então sobre a antropometria de Yujiro Hama, que vocês me pediram bastante pra falar. Primeiro de tudo, pessoal, eu tava esperando chegar o boneco, não é dos melhores, eu sei, esse canal ainda não tem condições de comprar um boneco muito caro, mas é o que tem pra hoje. Então vamos ver quais seriam as medidas de Yujiro Hama, que é esse cara aqui. Muito bem, e depois da gente medir esse boneco mal encarado aqui, eu vou falar um pouco as medidas para vocês. Lembrando que a gente faz um protocolo baseado na proporcionalidade. Isso é, a gente pega as medidas deste boneco, medidas pelo um fio dental, que é o mais próximo. A gente tem de uma fita antropométrica, de uma trena antropométrica, e aí a gente extrapola esses valores. Mas Ivo, será que realmente isso é o melhor método? Será que isso é o mais válido? Sim, é o que a gente tem em mãos e isso é o mais válido porque esse boneco tem as proporções parecidas com o verdadeiro Yujiro Hama. Então, com base nessas proporções do corpo desse boneco, que a gente consegue fazer realmente essas extrapolações. E muito bem, agora a partir de então, eu vou falar para vocês também as medidas que eu tirei, porque eu não só tiro uma medida, eu tiro ou uma duplicata ou uma triplicata. E vamos nessa então. De braço, esse cara aqui tem 6,4 centímetros. Isso na primeira medição e na segunda deu 6,4 também. Então eu considerei 6,4 centímetros. De antebraço, a primeira medição deu 5,1 centímetros, mas eu errei em alguma coisinha porque a segunda deu 4,8, deu muita diferença. E a terceira, precisei fazer uma triplicata, foi 4,9 centímetros. Portanto, de antebraço, eu considerei a mediana desses valores, que é 4,9 centímetros. Medida torácica, 14,6 centímetros na primeira e na segunda medição 14,5 centímetros foi considerado, portanto, a média desses valores, 14,5 centímetros. De abdominal, 7,4 centímetros e na segunda, 7,9 foi considerada a média desses valores, portanto, a gente teria 7,85 centímetros. Aí a gente fez a estatura desse boneco, que deu 18,5 centímetros. É claro que eu desconsiderei essa cabeleira toda desse cara aqui, então precisei ir um pouquinho acima da testa dele para levar em conta a medição dele. E obviamente que eu também considerei um pouquinho a mais de diferença porque ele não está totalmente na posição ereta, tá? Meio esquisito ereto, né? Lá ele mil vezes. Porque ele também não está na posição totalmente reta, ele está um pouquinho flexionado nos seus joelhos. E muito bem, gente, levando então tudo isso em consideração, a gente chega nas seguintes medidas. Yujiro Hama com 1,95 centímetros, porque essa foi praticamente um consenso que eu achei aqui quando eu pesquisei sobre a altura dele. Vocês podem comentar se realmente vocês sabem de outros valores aqui da altura de Yujiro, mas se ele tivesse 1,95, ele teria simplesmente, cara, de braço, ele teria 67 centímetros. De antebraço, ele teria 51 centímetros,6. De tórax, ele teria incríveis 153 centímetros. De abdominal, ele teria somente 82 centímetros. Nossa, mas é tudo isso? Cara, sabe por quê? Porque ele tem uma estatura muito elevada. Então, quando você vê alguém com uma proporção de tamanho tão considerada dessa forma e com a estatura muito elevada, é claro que a gente espera grandes valores desse cara. Então é isso que a gente acaba encontrando no caso de Yujiro Hama, um cara com medidas bastante consideráveis. Só que ao mesmo tempo, ele tem a circunferência abdominal dele, a circunferência de cintura, na verdade, muito parecida com pessoas normais. Ou seja, é possível a gente encontrar pessoas com 82 centímetros até mais de medida de cintura. A cintura dele é muito amarrada. Porém, de tórax, de antebraço e de braço, eu duvido que a gente encontre alguém com essa tamanha proporção. E para fazer uma brincadeira, para terminar o vídeo aqui, eu comparei ele com o Hulk. Só que aí não dá, né, cara? O Hulk, ele é fora de série. Se eu considerasse o Hulk com as medidas que a gente utilizou no vídeo anterior, que a gente comparou com o Ronnie Coleman, agora ele medindo 1,95, que é a mesma altura do Yujiro Hama, e o Yujiro versus Hulk, ambos com a mesma altura, ainda assim Hulk teria 79 centímetros de braço, 73 de antebraço, 147 centímetros de cintura e 184 centímetros de tórax. Então, proporcionalmente, Hulk ele ainda leva bastante vantagem. Porém, quando a gente olha para o Yujiro, com o tamanho dele, a gente vê pelo anime também que ele é um cara anormal. É um cara que foge muito do padrão, inclusive com medidas bem superiores a medidas do Baki. E isso porque a altura dele, em comparação ao filho, é bastante considerável.
E aí, o que vocês acharam? Se você curtiu esse modelo de vídeo, deixa aqui o seu comentário, sua sugestão também para nós, quem você gostaria de conhecer um pouco mais as medidas antropométricas. Obrigado por cada um que tem acompanhado até aqui, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima.